Olá pessoal, tudo bem? Vamos tratar nesse bloco de outras modalidades licitatórias, o que é importante porque nós estamos tratando de um universo chamado licitações e contratos públicos, já que a licitação ela dá ensejo a um contrato. Lembre-se, a administração quer contratar pela proposta mais vantajosa. E por proposta mais vantajosa, leia-se, nem sempre é o menor preço. Afinal de contas, barato pode sair muito caro, não é verdade? O barato pode sair caro, como nossas mães dizem. Então, muito cuidado na hora de contratar, principalmente porque aqui nós estamos diante do direito administrativo, que tutela interesses indisponíveis da administração, lembra? Supremacia e indisponibilidade do interesse público, as duas pedras de toque do regime jurídico administrativo. E no campo das licitações, então, um dos princípios é a busca pela proposta mais vantajosa, aquela que é melhor para a administração, que é melhor também para os administrados, para a coisa pública. Então vamos lá. Nós costumamos dizer que a nova lei de licitações, que é a Lei 14.133, ela estabeleceu a chamada codificação parcial da matéria. Claro, evidentemente tratando de licitações, mas o que significa, professor, codificação parcial? Ela aglutinou, ela juntou vários dispositivos que estavam em outras leis e colocou dentro dela. Por quê, professor? Porque nós tínhamos antes a Lei 8.666, tinha a Lei do Pregão, tinha a Lei do RDC e depois veio a Lei 14.133, ou seja, um emaranhado de leis. E outro ponto, a Lei 14.133 conviveu durante um período de tempo com a Lei 8.666, o que tornava a vida dos concurseiros muito difícil. Veja, dependendo do edital, você tinha que estudar 4, 5 legislações diferentes do mesmo tema. Então, ao estabelecer a chamada codificação parcial, a Lei 14.133 trouxe para dentro dela dispositivos ou matérias que estavam em leis esparsas. Mas, como eu digo, a codificação é parcial, ela não é total, não é integral, não é completa, apenas em parte. Por quê? Porque hoje, dependendo do concurso que você for fazer, o edital exigirá outras legislações. No grosso, a Lei 14.133 trouxe a matéria para dentro do seu diploma legal, isso é verdade. Mas nós temos ainda outras modalidades licitatórias perdidas por aí, como a gente costuma dizer, que estão em outras legislações. Mais específicas, é verdade, mas estão em outras legislações. Esse é um ponto. Então, na lei da Anatel, nós temos a chamada consulta. Na lei 13.019, o chamamento público. E também a licitação especial das startups, que está na Lei Complementar 182 de 2021. Professor, isso cai em todo concurso? Não. Depende do seu edital, da área de atuação. Óbvio, se você vai fazer o concurso da Anatel, evidentemente, como agência reguladora que é, você vai ter que ler a Lei 9472. Aí é óbvio. Ou se o seu concurso pedir essas outras legislações. Você tem que sempre olhar o edital. O edital é a lei interna do concurso. Então, se tiver lá no edital, por exemplo, a Lei 13.019 ou a Lei Complementar 182 de 2021, óbvio que você vai ter que se atentar para esses diplomas legais. Então, sempre a dica é leia o edital do começo ao fim e dê voltas no edital. O que significa, professor, dar voltas no edital? Significa você ler as matérias que estão lá previstas mais de uma vez. O ideal seria pelo menos 3, tá, pessoal? Até pela experiência que a gente tem como professor, o cérebro ele tem um processo de decantação. Quando eu falo em decantação, eu lembro de limpar a piscina, né? Se você limpa a piscina ou é piscineiro ou conhece alguém, conversa sobre o processo de decantação. Você tem a sujeira lá na superfície, você aplica um produto, e aí o produto pode variar conforme o estado da piscina, conforme o pH,
e essa sujeira vai decantar. Com o conhecimento é assim, ele está na superfície ali. Você recebe muitas informações todo dia e elas ficam aqui no córtex frontal, nessa memória imediata. Um número de telefone, encontrou uma pessoa. O cérebro não vai guardar isso aí, a não ser que te marque. Se te marcar, se for um evento assim muito importante da tua vida, lembra o nascimento do teu filho, o casamento, o batizado, uma festa, né? Um evento que te marcou, aquilo fica. Mas se é algo banal do dia a dia, algo trivial, daqui a pouco você esquece. Com o conhecimento não é diferente. Ele é preciso que decante aqui para trás. Então o processo de decantação vai trazer a informação que está aqui no córtex frontal para cá. Essa informação que fica aqui atrás, essa informação ela é mais sólida, ela decantou no cérebro, né? Isso leva tempo. Dizem os especialistas que uma leitura em 3 momentos diferentes é fundamental para esse processo de decantação. E o professor fazia isso. Então eu tinha os meus resumos, na época a gente não tinha PDF, não tinha essa facilidade toda que tem hoje. Eu fazia os meus resumos e lia-os em 2 momentos outros diferentes para completar 3 ciclos. Essa forma de estudar em ciclos vale muito e ajuda demais também você pegar sua caneta, pegar seu lápis e escrever. Quando a gente escreve, a gente ativa um outro espectro da memória. E aí, quanto mais sentidos você empregar, além da audição, a visão, a escrita, né? Embora a escrita não seja um sentido técnico, mas é um sentido do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista pedagógico, é algo que você movimenta os braços e ajuda a memorizar esses conteúdos. Tá bom? Beleza? Então nós vamos mostrar aqui uma questãozinha para você, trazendo a seguinte afirmativa. As modalidades de licitação previstas na 8666, que é a lei antiga, são concorrência, tomada de preço, convite, leilão, concurso, pregão e consulta. Veja aqui que interessante, caiu, pergunta já antiga, em 2008, e ela é específica quanto à lei 8666. Seguindo mais ou menos o estilo da banca, que aqui é a banca Sebrasp, você observa que ela mistura as coisas, porque nós vimos que a consulta, olha aqui, que a consulta está lá na lei 9472, isso, 9472, então uma modalidade especial, tá bom? O pregão, e nessa época não estava na lei 8666, estava na lei do pregão. Então também não está na 8666, já é o segundo erro. Beleza? Por conta disso, o gabarito aqui fica errado. E nós vamos para as estatísticas para ver como o pessoal foi. Mas algo que eu ressalto sempre. Para a banca Sebrasp, você precisa estar muito bem afiado nos conceitos da matéria. Porque é muito comum, não só a Sebrasp, outras também, mas principalmente a Sebrasp, misturar conceitos. Embora aqui só 9% erraram, então uma questão fácil, mas que mistura e confunde o candidato nas modalidades licitatórias. Seguimos então começando pela consulta que está na lei 9472 de 97, a chamada lei da Anatel. Então observe. Ela se aplica, essa consulta, para os casos não previstos na lei geral. Hoje, a lei 14.133. Em especial aqui para bens e serviços não compreendidos na modalidade pregão. Ou seja, pessoal, essa é uma lei especial. O que não encaixar no pregão, aí você vai para a lei 9472 pelo critério da especialidade. Tem outro critério também, que é o da subsidiariedade. O que não se aplica na lei principal vai para a lei secundária. Mas não há como negar que a lei da Anatel ela é especial. E por quê? Porque ela trata de uma matéria específica. Olha ali, nos termos do artigo 55 da 9472, diz o seu PDF, a consulta e o pregão serão disciplinados pela agência, observadas as disposições da lei, especialmente, aí vem, disputa justa,
contrato econômico satisfatório e seguro, devendo o instrumento convocatório é o edital, identificar o objeto do certame. O objeto é o que vai ser licitado. Os italianos falam muito l'oggetto, l'oggetto. O que é o objeto? É o que vai ser licitado. É o que se trata. Tá bom? Aí, trazendo o universo dos proponentes, né, que são os participantes, os critérios de aceitação e julgamento das propostas, o procedimento que vai ser seguido, é o rito licitatório, como a gente fala, o caminho que a licitação vai seguir, as sanções aplicáveis e as cláusulas do contrato. As sanções são as consequências, normalmente aqui de caráter punitivo. Também existem no direito sanções premiais, mas como o dispositivo traz, diz respeito então a sanções punitivas. Beleza? Isso cai, professor? Sim, cai. De forma simples ainda, né? Mas cai, como exemplo dessa pergunta lá em 2013, olha só, Telebrás. Telebrás, especialista em gestão de telecomunicações. Então, nesse concurso, primeiro ponto, você observa que ele é um certame específico. Ele se aplica à Telebrás. Então, é óbvio que o edital continha a legislação da Anatel e que esse assunto, digamos assim, é cereja do bolo, chama a atenção da banca. Então diz lá que a Anatel pode adquirir bens e serviços pela consulta? Pode. A gente viu há pouco que é possível, que essa é uma legislação especial, né, professor? Que essa é uma legislação especial. Então tá aqui, ó, 43% erraram. Essa já é uma pergunta difícil. Lembra, até 20 fácil, de 20 a 30 média, de 30 para cima a gente considera difícil, 30% de erros. Por quê, professor? Porque no que você pode responder mais de uma vez a questão, fica lá a plataforma, diferentes níveis de alunos, etc, etc, etc. Mas aqui, a pergunta é muito simples. A pergunta quer saber se você tem conhecimento da consulta na legislação da Anatel. Ou, em outras palavras, se a Anatel pode adquirir bens e serviços pela consulta. E é simples, mas exige um conhecimento um pouquinho mais abrangente da matéria. É isso mesmo. E ainda sobre a consulta, o PDF traz aqui os outros requisitos. Nós falamos dos dois primeiros. E aí eu trago os outros requisitos, a gente infelizmente não tem tempo para parar e falar de cada um deles, mas fica aí para você aprofundar. E agora nós vamos para o chamamento público da Lei 13.019. Então lembra, quando o Estado quer ali, né, selecionar terceiro setor, como no caso da OSC aqui, quer chamar uma OSC para fazer parceria, por colaboração ou fomento, ele faz um chamamento público. Esse é o bizu. O Estado quer chamar uma OSC. O que é uma OSC, professor? Está aqui, ó, Organização da Sociedade Civil. Então, se o Estado quer chamar uma OSC, uma Organização da Sociedade Civil, se ele quer chamar, chama. Então, o nome é chamamento público. Chamamento público, que vai garantir os princípios que estão aí, isonomia, o LIMP, né? Legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao edital, que é um instrumento convocatório, e julgamento objetivo. Beleza. Então, o chamamento público vai construir parcerias, beleza? Parcerias, terceiro setor, organizações da sociedade civil. Eu também coloco, pessoal, aí no PDF que esse chamamento público é precedido de um PMISC, um procedimento de manifestação de interesse social, ou seja, é um procedimento, é um instrumento no qual as OSCs, que são integrantes do terceiro setor, não são nem mercado nem Estado, mas entidades que colaboram com o Estado, que caminham ao lado do Estado e desenvolvem atividades de interesse público,
como tal, apresentam propostas ao poder público para que o poder público avalie, então, a possibilidade de realizar o chamamento público e instituir essas parcerias. Aí o artigo 19 da lei traz os requisitos e, uma vez preenchidos os requisitos, então, a administração pública publiciza, dá publicidade à proposta que vai ser escolhida no site, no sítio eletrônico. E aí instaura um procedimento para ouvir a sociedade, etc., né? Então esse procedimento ele é publicizado, tá bom, pessoal? Inclusive nós temos, quanto a esse aspecto, essa questão aqui, ó, que caiu em 2009 para analista de controle externo do Tribunal de Contas da União, e fala lá: nos convênios com entidades privadas sem fins lucrativos, pode-se adotar o chamamento público, visando a seleção dos projetos ou entidades. Essa providência está associada à publicidade, que é um dos princípios da administração pública, em particular da licitação. E aí, claro, certa resposta, beleza? Falando aqui da possibilidade do chamamento público para estabelecer convênios com entidades privadas sem fins lucrativos. E mais uma vez, o enunciado reitera, reafirma o princípio da publicidade, da publicização. Isso mesmo que nós falávamos há pouco. Então vamos aqui para as estatísticas. Você tem 5 aulas e 8 comentários dos seus colegas a respeito desse tema. 22% erraram, então uma pergunta considerada média. Não é um piece of cake, não é fácil de toda, mas também não é impossível. E aqui, por fim, eu trago essa licitação especial das startups, que está na Lei Complementar 182 de 2021. Então, veja, são assuntos complementares que caem conforme o seu edital, tá bom? Startup, lembra o quê? Lembra inovação. Lembra inovação. Quando você tem uma startup, é uma empresa nova, uma empresa jovem que tem foco na inovação. E aqui a inovação em favor de quem? Em favor do Estado, em favor da administração pública, com emprego de novas tecnologias, inovação no setor produtivo, pelo uso do poder de compra do Estado. Então lembre, startup, inovação, tecnologia, em favor da administração pública. E quando eu falo administração pública, estou envolvendo também as estatais e suas subsidiárias. Inclusive por força de lei, por força do artigo 12, parágrafo 2º dessa lei complementar. Olha lá, também as empresas públicas, sociedades de economia mista e subsidiárias podem adotar a modalidade especial, inclusive com possibilidade dos conselhos de administração correspondentes estabelecerem valores diferenciados. Então aqui a lei garante a esses conselhos de administração das estatais um poder maior, inclusive de estabelecerem valores diferenciados. É isso mesmo. E aí, viu, pessoal, no PDF eu faço mais apontamentos sobre o procedimento, indicação do problema a ser resolvido, dos resultados esperados. Isso é importante. Qual é o problema que a administração quer resolver, o que ela espera auferir com essa licitação, obter com essa licitação, incluindo aí os desafios tecnológicos. Veja, principalmente na área de TI, recentemente nós tivemos notícia de hackers que conseguiram clonar chaves de altos funcionários da administração pública, causando desvios de recursos, inclusive de alta monta. Então, essa preocupação com a segurança cibernética é uma constante. O que a administração quer? Resolver um problema. Eu preciso resolver o problema no meu site, preciso resolver o problema da minha segurança da informação. O que eu espero com isso? Fortalecer os mecanismos de proteção do meu sistema ou dos meus sistemas, tá bom? Inclusive, isso pode ser feito de maneira mais aberta, tá, pessoal? De maneira mais genérica, porque a solução vai ser construída
no caso concreto. É por isso que o edital é divulgado com antecedência de no mínimo 30 dias e as propostas são avaliadas e julgadas por uma comissão especial de no mínimo 3 pessoas, e dessas 3, uma deve ser servidor público, integrante do órgão, e uma outra pessoa deve ser professor de instituição pública de educação superior nessa área. Ou seja, eu pego um servidor, mas pego também um professor. E essa comissão vai avaliar o potencial do problema trazido ali, né, pela solução proposta. Então, como esse problema vai ser resolvido? Como a proposta enfrenta o problema? De que modo essa proposta está estruturada de maneira a satisfazer as necessidades da administração, ou seja, o grau de desenvolvimento dessa solução, viabilidade e maturidade do projeto, tá? Inclusive desse modelo de negócio, como fala a lei, modelo de negócio da solução. É o projeto. Esse projeto é viável, esse projeto está maduro, ele é operável, ele é concretizável, concreto, né? Ele pode ser efetivamente concretizado, é nesse sentido. Ele é economicamente viável, o custo-benefício é bom. Olha aí, esses critérios que são analisados, tá bom, gente? Com isso, nós concluímos esse módulo que é especial, esse bloco que diz respeito a essas outras modalidades licitatórias, no sentido de completar o seu estudo. Abração.